meu amigo, não fique no lugar que não lhe cabe, não. Se você estiver num canto e você não for bem-vindo, e você não estiver bem, não estiver feliz, vá-se embora. Não demore, não. É verdade. Então, eu me retirei lá da secretaria, voltei para a polícia, que é a minha casa, voltei para a Rotam, para o batalhão de motos, que é o que eu gosto de fazer, é ir para a rua, é prender gente, é mostrar serviço. E estou fazendo isso lá e vou continuar fazendo porque eu sou paga para isso. As pessoas pagam o meu salário, o Estado paga o meu salário para eu trabalhar e para prestar conta às pessoas e é assim que eu vou fazer. E quem quiser vir dizer que não é para eu não fazer, entra num vídeo e sai no outro que eu vou continuar fazendo. Pode arrochar a mesa. É verdade. Olha, agora, antes, no início, a gente colocou um vídeo aí do comandante Sérgio Fonseca, o Luiz estava comentando, a gente estava falando sobre isso, Rebeca. E tem alguns policiais que eles não são de gabinete. O comandante mesmo é um deles. Ele tá comandante geral, mas ele gosta de estar na rua. Já vi ele várias vezes na rua e ele dando entrevista. Disse, não, é porque eu gosto de estar na rua. Rebeca também é assim também? Olha, meu amigo, a gente aprende na escola de oficiais que a melhor liderança é você liderar pelo exemplo. Então é isso que o comandante faz. Não adianta ele mandar o soldado ir para a rua se ele não tiver disposição para ir para a rua. Para ir também. Então, ele cumpre a jornada dele administrativa, ele cumpre a jornada dele política, porque, querendo ou não, é um cargo político, administrativo e operacional. Ele vai para a rua mostrar, dar a contribuição dele, prestar o serviço dele, e eu acho isso arretado. Porque a gente também vê o comandante-geral na rua desempenhando o trabalho, fazendo o papel dele, isso, querendo ou não, incentiva as outras guarnições, incentiva os outros oficiais. E assim, polícia, as pessoas esperam que a polícia esteja na rua para resolver o problema delas. Quando elas ligam no 190, Wilson, quando uma pessoa... Não chama para ir para uma festa não, né? Rapaz... O cidadão só lembra da polícia, só chama a polícia quando está precisando. Então, quando ele liga no 190, a gente tem que ir, a gente tem que prestar um bom serviço, a gente tem que atender o cidadão bem, porque é para isso que a gente trabalha. É para isso que o cidadão paga imposto, Wilson. É para ter um serviço de qualidade, seja segurança, seja educação, seja saúde. Então, se você, cidadão, paga seu imposto ali direitinho, você tem que cobrar o serviço bem prestado do funcionário público que está ali do outro lado, porque é mais do que nossa obrigação, é ir para a rua, mostrar serviço e ser o mais transparente possível. Capitão Rebeca, licença, Luiz. Capitão Rebeca, a gente estava, no início do programa, a gente estava falando o seguinte, 8 de janeiro, Dia Internacional da Mulher, por que tanta violência? Os homens não estão mais respeitando aquela lei Maria da Penha? Por que os homens hoje estão matando tanta mulher? O que fazer? O que fazer? Porque teve um caso aqui, a gente estava comentando com o Luiz, o cara estava preso, foi para audiência de custódia, e aí o cara soltou e voltou, matou a mulher, matou a família. O que fazer? Olha, meu amigo, a gente nunca teve tantos casos de violência contra a mulher como está tendo hoje em dia. Aí tem duas variantes, né? Uma das variantes que eu acho que isso colabora é que as mulheres estão mais encorajadas a denunciar, porque antes tinha muita subnotificação, as mulheres não denunciavam. Tinha medo, né? Exatamente. Então, um dos pontos a mulher hoje em dia está denunciando mais, mas hoje em dia a mulher está sendo mais violentada também, porque aqui no Brasil morrem 4 mulheres por dia, meu amigo, pelo simples fato de ser mulher e estar dentro de um ambiente violento, dentro de uma violência doméstica, dentro de um lar violento. Então, aqui no país hoje, 4 mulheres morrem por dia pelo simples fato de ser mulher, vítima de violência doméstica. Então, isso é um dado alarmante, tá certo? E a gente precisa cuidar, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa acabar com esse negócio de mulher estar sendo violentada, de mulher estar sendo morta, de mulher estar sendo desrespeitada. Sabe por quê, Wilson? Porque assim, a gente tá avançando a passos lentos, né? Até um dia desse a gente não podia votar, até um dia desse a gente não podia sair de casa, até um dia desse, a missão da mulher era ficar em casa cuidando dos filhos. Mas hoje em dia a gente vive outra realidade. Hoje em dia a gente vive uma realidade que a mulher quer ter o espaço dela, a mulher quer trabalhar, a mulher quer estudar, a mulher quer ser dona de casa, mãe de família também. Mas a mulher precisa ter o direito, precisa ter a oportunidade de ser o que ela quiser. Se ela quiser ficar em casa só cuidando dos filhos, ótimo.
Tá, Se ela claro. quiser ir para o mercado de trabalho, ótimo. Se ela quiser ser policial, que seja. Se ela quiser ser advogada, que seja. Se ela quiser ser professora. Se ela quiser ser radialista. A gente deve esse espaço à mulher. A gente deve esse reconhecimento à mulher. E a gente está em 2026 e a gente não pode aceitar menos do que isso, meu amigo. A gente não pode aceitar ser desrespeitada, ser violentada. Porque a gente não aguenta mais. A gente quer viver em paz. E a gente precisa salvar a mulher nos casos de violência. Capitão, se aumentar a pena, os caras, por exemplo, o cara comete um crime hoje, porque no meu Instagram agora aqui, chapa quente da notícia, tá lá. O cara estava preso, polícia prendeu, depois fizeram uma lei aí para soltar o cara. Peraí, Eles- meu amigo, deixa eu avisar o povo que eu tô aqui, ó. Que o povo piscou, eu tava dando uma palestra, agora eu já tô aqui, ó. O pessoal da rádio. João Luiz Calacoa. aí, ó. Meu amigo O Wilson. Sombra. Estamos por aqui já conversando com a turma de Mangabeira, não é isso? É Aqui ouvir no de podcast Mangabeira, do filho. Sombra. O Wilson é de Podcast- Mangabeira. É de Mangabeira, podcast do Vamos Sombra. acessar aí Mangabeira Valentina, a gente tá aqui batendo um papo. Vou deixar o Instagram aí de vocês também. Pronto. E O vamos meu é embora. chapa quente da notícia. Sábado, Chapa Quente da Notícia, eu posto podcast do Sombra, Eu posto Wilson, mais na área repórter de policial, Sombra. entendeu? área Mas policial. às vezes também eu posto alguns também, um caso e outro sobre política, mas é muito pouco. Eu posto mais na área bem. policial. Vamos Por falar exemplo, sobre o vamos que lá, importa, vamos lá. que é a defesa da mulher e pra Isso. gente salvar a mulher, né não? Olha o que é verdade. tem uma- Agora, viu isso? Agora, o que me surpreende é o seguinte, é que algumas pessoas, não estou falando aqui de grupo político A nem B, não vou nem citar nome, mas eu vejo o seguinte, o cara está preso, aí diz que o cidadão tem que estar solto, porque está preso, não pode, vai fazer o quê? Aí libera. Aí o cara, quando volta, ele já tinha matado a tia e tinha matado a vizinha. Olha isso. Ah, pensei que tinha acabado a água, mas pode tirar aí. Tem Ele já mais tinha, água aí. viu, Rebeca? Já tinha matado a tia dele e a vizinha. Aí foi preso. Aí soltaram e matou a irmã. Ele matou a irmã e estuprou a irmã dele. Aí imagina a irmã dos outros. Aí o que me Um deixa. caba desse, meu amigo, não o que pode me- viver em sociedade, não. Um caba desse tem que estar Exato, enjaulado. Tem exatamente. que estar Aí, na aí jaula. o que é que acontece? Quando tem alguns deputados lá em Brasília que querem aumentar a pena, a turma estão gritando tudo e corre. Esvazia a sessão, não quero votar, porque para mim, velho, é o seguinte, quando a gente é criança ou adulto mesmo, quando a gente faz algo de errado ou alguém não reprime a gente, por exemplo, É. a gente está trabalhando numa empresa privada. Por exemplo, bota aí, Wilson. A gente está trabalhando numa empresa privada. A gente não pode lá chegar a hora que eu quero chegar. Posso? Não. Tem que ter regra, tem que ter ordem. regra, Senão ordem e desanda. disciplina. Exatamente. Rebeca está trabalhando lá, tá? À disposição do 5º Batalhão, por exemplo. Aí vamos supor que eu seja o comandante do 5º Batalhão. A Rebeca diz, hoje eu não vou não, João, só vai quando quer. Tem atestado de desentamento? Não, tem não. Então tem que ter uma justificativa. Então, tudo que a gente faz tem que ter uma justificativa. Mas não. O cara mata, rouba, estupra, E não dá em nada. a polícia prende. Aí tem gente aqui que diz assim, não, a pena tem pena. Não tem não, Rebeca. A pena é muito branda. Como é que o cara mata a mãe, mata o pai, mata o irmão, mata a irmã? Aí quando é no dia das mães, libera. Eu não estou ocupando aqui o juiz, não. O juiz cumpriu uma lei. Eu estou ocupando alguém que fez a lei. Porque quando eu era mais jovem, certo? O cara que tinha até medo, quando o delegado, não sei se ainda pode fazer isso ainda, talvez eu acho que até tiraram esse poder do delegado. Tinha um problema numa rua, o delegado ia lá e mandava um ofício. Não sei como era o nome na época. Mandava um papel lá, um policial civil ia lá e entregava. Ó, fulano, olha, João Mané, o delegado tá te chamando ali. Se você não fosse, o delegado mandava ali buscar. Isso acontece ainda? Não acontece, eu não sei se acontece ainda. Olha, meu amigo, a gente tem que endurecer essa legislação, tem. Isso. Porque hoje em dia, o que é que acontece? Pronto, ontem mesmo a gente dando uma volta, aí foi lá lá no Nova República, ali no Geisel, foi no Citex, foi lá em Mumbaba, ali no distrito, no bairro das Indústrias. E o que acontece? A gente chega, prende um jovem hoje em dia,
quando é amanhã, pronto, se eu fosse lá hoje, ia estar lá a mesma turminha. Aí prende, o cabo às vezes sai da delegacia antes do policial. Tem deles que tiram mais onda. Tira onda, exatamente. Tem deles que são presos 3, 4, 5, 10 vezes e tá lá fazendo a mesma coisa. Sem contar nesses casos de crimes, por exemplo, crime de estupro, pra mim, assim, eu enquanto policial, nos 15 anos de experiência que eu tenho, um cara que responde estupro, que é acusado, que é comprovado, que é condenado por estupro, uma pessoa dessa não dá para viver em sociedade. Isso. Porque Também. se ele fez um estupro, ele faz 10. Então, um cara desse, ele tem que viver enjaulado, porque ele não dá para viver em sociedade, certo? Para mim, fora da lógica, um cara, Wilson, que foi condenado por estupro de vulnerável, estupro, seja ele qual for, De idosos, um qualquer cara pessoa. desse, ele não é para viver em sociedade. Porque eu não acredito em ressocialização nesse sentido. Não tem como ele ser ressocializado nesse tipo de crime. Então, alguns casos de alguns crimes, eu acho que o cara deveria ficar enjaulado pro resto da vida. Também. Porque, para mim, não faz sentido ele voltar a viver em sociedade. E existem números que comprovam Vai isso. cometer de novo. Aonde o cara foi preso por estupro, cumpriu pena, saiu da cadeia, no outro dia ele estuprou de novo, foi preso de novo, quando não matou a vítima. Por quê? Porque é tudo brando. Então, a gente precisa endurecer essas leis, a gente precisa, as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão acompanhando o programa, minha gente, vocês precisam ter consciência na hora de votar. Por quê? Quem é que faz as leis desse país hoje, Wilson? É um deputado federal, um deputado estadual e um vereador. Porque são essas pessoas que... Os senadores também. Os senadores são essas pessoas que estão lá nos representando e fazendo as leis que nós vamos cumprir. Então, você tem que pensar bem direitinho na hora de votar, na hora de dar seu voto nessas pessoas, porque são essas pessoas que vão lhe representar e são essas pessoas que vão criar leis para que a gente cumpra. Exatamente. Então, hoje em dia, a gente percebe diversas lacunas, diversas dificuldades na legislação que dificultam o trabalho da polícia. E aí, por conta disso, a polícia vai deixar de fazer o trabalho, João? Claro que não. A gente continua fazendo nosso trabalho. Por quê? Porque a polícia tem que agir. Porque senão, meu amigo, vai virar bagunça generalizada. Aí bagunça mais, Exatamente. Então, a polícia vai continuar fazendo o trabalho dela. Se for preciso, João, a gente prende o caba 10 vezes. Que nem... Ou 20 vezes, ou 50 vezes. Ontem a gente encontrou um menino lá na Nova República, eu acho que ele já ia na, sei lá, 6ª prisão dele. Já conhece. E aí até a gente brincou, tirou e dizia assim, rapaz, é Zeca o nome dele, rapaz, Zeca, tu tá aqui vendendo droga de novo, bicho. Tu já foi preso por tráfico, já foi preso por roubo, já foi preso com um carro roubado. E o danado ainda tá lá dando trabalho à polícia de novo. Aí a polícia vai deixar de fazer o trabalho dela por conta disso? Não. A gente vai continuar fazendo o nosso trabalho. Trabalho de enxuga-gelo. Exatamente. Nada, mas Exatamente. Sendo que a gente vai continuar fazendo nosso trabalho e vamos continuar conversando com as pessoas para que as pessoas se conscientizem de que a legislação nesse país precisa mudar. A gente precisa arrochar o nó, Wilson, contra o crime organizado, contra a facção criminosa, contra criminoso que é faccionado. Por quê? A gente precisa ter paz para viver. Porque senão a gente vai virar um Rio de Janeiro, um Ceará, que lá sim, lá as facções estão tomando conta das coisas e é um Deus nos A capitã falou facções, crimes organizados aqui na Paraíba. O que fazer? O que endurecer? Segundo também, né, capitã? Segundo também, capitã, vi alguns dados essa semana aí que 25% do território nacional é dominado pelas facções. Olha, hoje em dia é um dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, viu, Wilson? 50 milhões de brasileiros vivem sob influência direta ou indireta do crime organizado. O que é que significa isso, Wilson? Significa que um cidadão aqui do Irmanduz, que nem eu já recebi relato, já recebi foto, da facção criminosa fazer barricada. Faz um quebra-mola desse tamanho para dificultar aqui. O acesso da polícia, né? O acesso da polícia. Porque eles, com medo de levar ataque, né? Eles ficam guerreando entre eles. Aí, com medo de levar ataque, com medo da polícia chegar e desarmar eles. Porque se a polícia for lá, a polícia prende. A polícia toma arma, a polícia leva para a delegacia e eles ficam vulneráveis. Então, o que é que eles fazem? Mete barricada no meio da rua. Quer dizer, isso a gente só viu no Rio de Janeiro, né? Exatamente. Então,
A gente precisa cuidar, a gente precisa agir para que a gente não vire um Rio de Janeiro da vida, aonde tem bairro lá, tem comunidade que a polícia não entra. Para entrar tem que ser operação com 2 mil homens. Aqui na Paraíba a gente não tem isso. Ainda, Aqui né? na Paraíba a gente entra em todo bairro, uma guarnição de Rotan roda a cidade inteira, roda o estado inteiro e entra em todo canto e atua em todo canto. Mas em alguns estados a polícia não entra em todo canto porque o crime organizado não permite. Então a gente tem que cuidar para que isso não aconteça aqui na Paraíba, porque senão a gente tá ferrado, meu amigo. Olha, Luiz, aqui no portal, aqui no chat, tá pipocando com a presença da capitã Rebeca. Ela disseram aqui que ela é operacional. Quando ela vai firme mesmo. Meu amigo Adão Sebastião tá dizendo assim, Rebeca, que ainda precisa para fazer para que as mulheres tenham mais espaço na sociedade? Aí tem outra pergunta dele assim. Manda aí. Rebeca, na polícia, quando as mulheres foram, a maioria Não, na política. vai melhorar? Não, perdão, perdão. É na política. Rebeca diz assim, capitã Quando as Rebeca, mulheres na foram- política, quando as mulheres foram, a maioria vai melhorar? Olha, meu amigo, Adão, Adão Sebastião. Depende Adão também. Sebastião. Qual as mulheres É uma estão lá, grande né? liderança. Olha, meu amigo, vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta a você, Adão. Reflita aí no que eu vou lhe dizer agora. Uma casa sem uma mulher presta? Não. De jeito Não. nenhum, de jeito nenhum. Um local de trabalho sem uma mulher presta? De Não. jeito nenhum. Então a mulher, Adão, tem que estar em todo canto, meu amigo. Porque quando a mulher tá, é diferenciado. Entendeu? Ô, Então, Rebeca, numa casa mora onde só homem, você for lá, Homem. é desmantê-lo. homem, olha, bagunça. não vamos entrar nesse assunto, não, João. Não. Vamos fazer o seguinte. Vamos lutar. Eu, você, Adão, todo mundo aqui que tá ouvindo a gente, vamos lutar para as mulheres estar nos espaços e ser respeitadas? Exatamente. Olha o que estão dizendo Sabe aqui, por quê, capitão. Wilson? Porque hoje em dia- A polícia deveria ter várias Rebeca. Olha, hoje em Várias dia, capitã Rebeca que o pessoal falando. Wilson, hoje em dia a gente tem que se provar de manhã, de tarde e de noite. A gente tem que dar um gás dobrado para poder o povo respeitar a gente. Porque só pelo fato da gente ser mulher, o povo já desconfia, Já desconfia. não bota fé, olha de lado. Porque sabe que a mulher é um pouco frágil, né? Mas A mulher não é frágil não, mais viu, frágil. doutor? Não. Mulher eu não é digo assim, a frágil mulher não, é viu? frágil, ela é frágil na força bruta entre a mulher e o homem. É porque Mas assim, olha. só na força bruta, mas a mulher... Mas não olha, é deixa eu dizer uma força coisa. mágica, não. Biologicamente, o corpo do homem pode ser mais forte do que a Isso, mulher, exato. né? Você concorda comigo? Concordo plenamente. Isso é a cor mais natural do É mundo. ciência, né? A ciência mesmo prova isso. Mas a mulher tem que ser respeitada dentro das características dela, tem que ser respeitada dentro do espaço dela. A missão do homem é proteger a mulher também? Também. É missão do homem também. Mas antes de respeitar, de proteger, ele tem